aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos falar do dia de hoje, mini índice, mais uma vez funcionando super bem. Hoje o dia foi, se a gente analisa o macro, ele passou o dia trabalhando em alta. O dia todo ele trabalhou acima das médias, né? Ele não teve, até em algum momento ele abriu e fechou box abaixo das médias, mas bateu no pivô e voltou. Então, se a gente analisa aqui no 25R, a gente percebe que ele passou aqui, ele testava o pivô, continuava subindo e ele não conseguiu romper o pivô hoje em momento algum. Então, as melhores oportunidades foram as de compra. Tivemos uma boa venda aqui, olhando nos rencos menores, mas as melhores oportunidades, as melhores ou mais operações compradoras. Vamos falar aqui, tentar fazer um vídeo mais curtinho para não me estender demais. Eu vou falar hoje do 11R. Vocês sabem, o 8R dá muito gatilho, dá muitas entradas boas, principalmente para quem não busca alvos tão longos, porque ele tem bem mais ruído. Então, eu prefiro particularmente fazer minha entrada pelo 8, mas conduzir por rencos maiores ou fazer diretamente a minha entrada pelos rencos maiores, que é o que eu tenho feito nos últimos tempos e tem funcionado super bem. Mas analisando hoje o 11R, inclusive eu até falei lá no grupo no Telegram, inclusive se você ainda não tá lá no grupo aberto do Telegram, tem o link na descrição. Se ainda não me segue, também tem o meu Instagram aí, me segue lá, que eu comentei exatamente isso. Ontem, eu acho que foi o Fábio, deve ter sido, eu acho que foi o Fábio, que me questionou, né, com relação à assertividade do operacional. E foi o que eu falei, olha, o meu estudo, eu sei que normalmente os estudos devem ser feitos por períodos mais longos, mas eu fiz por 3 anos, 2020, 2021 e 2022. Foram 3 anos inteiros e esse estudo me deu resultado de assertividade de 72% no 11R. É claro que foi o que eu comentei também, que se a gente for analisar, se eu for incluir aí 2023, provavelmente esse percentual vai ter uma redução, porque 2023 foi um ano bem amarrado. Depois eu vou fazer esse estudo na hora que eu tiver com um pouquinho mais de tempo, porque eu gosto de fazer ele muito bem feito, não gosto de fazer com automação, porque é muito falho. Para ter essa resposta, ter algo mais assertivo, né, mais atualizado, né, mais assertivo não, mais atualizado. Porque 2023 o índice ficou muito consolidado, principalmente de abril para frente. Ele ficou muito mais consolidado, com muito mais ruído, então ficando um pouquinho mais chatinho para operar os cruzamentos. Mas é até interessante, porque se a gente fala disso hoje, que foi o que eu comentei, hoje novamente nós tivemos uma assertividade muito boa. Porque se eu olho aqui, ó, eu tive um primeiro cruzamento aqui, teria dado stop, ele andou quase, ele na verdade ele andou 150 pontos, mas eu considero stop por quê? Porque se eu busco gain mínimo, se eu considero para esse estudo um gain mínimo de 150 pontos e ele deu 150 pontos cravados, eu vou considerar como stop, por quê? Porque a gente sempre entra ali uns tiquezinhos atrasado, então eu vou entender que essa entrada aqui foi de stop, essa segunda entrada pagou o gain mínimo, outro stop. Nós tivemos 2 operações de stop, gain, gain. E as demais também foram de gain. Deixa eu tirar aqui. Vamos colocar para cá. Eita, que foi demais. Onde que eu parei? Aqui, ó. Eu parei nesse stop, ó. Gain. Essa daqui, essa compra, foi uma operação de gain também. E essa última aqui que tava até agora, né? Que foi e não voltou mais. Então, nós tivemos 8 cruzamentos hoje no 11R. Isso eu não estou falando de nenhuma análise, zero. Pensa num gráfico limpo. Pensa assim, ó. Desse jeito aqui. Sem nada. Não analisei nada. Só cruzamento? Foram 8 entradas, sendo 6 operações de gain e 2 operações de loss. Que nesse caso, 75% de assertividade. Então, é um padrão que se repete muito. Você vai ter dias com uma assertividade maior, dias com assertividade menor. Dificilmente você vai ter uma assertividade inferior a 65%. É muito difícil. É claro,
Se pegar ali um dia que ficou consolidado, aquele dia que ele acaba com a estatística. Mas, no geral, ele funciona muito bem. A questão é, ninguém vai ficar o dia inteiro fazendo todas as entradas, a não ser que fosse uma automação, pegando todas as oportunidades, e também lembrando que eu tô falando isso para pegar alguém mínimo. Um monte delas teriam pago mais. Então é só uma questão estatística mesmo para reforçar. Por mais que todo mundo fale mal, que não funciona, que ninguém vive disso, que ninguém ganha dinheiro disso, não me importa a opinião dos outros. A questão é, faça, teste e veja se para você faz sentido ou não. No longo prazo não se sustenta. Ok, faça o teste no longo prazo. Para mim funciona. Eu opero isso desde 2021. Exclusivamente desde 2022. Então, eu sou aquela que vou dizer, sim, funciona. É óbvio que tem muito stop, é óbvio que tem dias ruins, mas o problema maior está nas pessoas que não têm disciplina para operar. Então, no 11R hoje, mesmo as entradas contra o macro, a maioria pagou. Nós tivemos aqui as duas vendas que são contra a tendência, né? As duas vendas que deram stop foram, as duas operações que deram stop foram duas operações contra a tendência. Então, quem fez somente a favor da tendência não teve nenhum stop hoje. Foi 100% de assertividade. É claro, quando a gente olha entradas muito perto de pivô, você tem um risco maior. Gi, mas às vezes eu levo em consideração o pivô, não entro e o trade anda. E aí, gente, é assim, é estatística e probabilidade. Não existe regra, não existe 100% de nada. Tudo, são estudos. Alguns vão funcionar, outros não. A questão é, o percentual maior é que quando chega no pivô, ele volta. Essa é a maior probabilidade. Aí você decide se você quer ir junto com a probabilidade ou se você é arrojado e quer arriscar. Vão ter várias que vão dar certo. Então é tudo uma questão de perfil operacional. Se você é mais arrojado, você é mais conservador. E aqui no caso hoje, no 11R, todas as entradas não, a maior parte das entradas teriam dado gain, então você sairia com um resultado positivo de todo jeito. Não teria como você não sair com resultado positivo. Então hoje o dia foi um dia muito bom para as entradas de cruzamento. É claro, é o que eu falei, quando você associa um mínimo de leitura, isso fica ainda melhor. E claro, você tem outras possibilidades, você tem possibilidade de operar pullback, em riscos maiores, enfim. Eu estou falando só do cruzamento, que é o operacional que eu mais faço. Aí quando a gente fala do 25R, poxa, Gi, mas se eu opero só o 25R, porque tem gente que gosta, eu passei muito tempo operando só o 25. Não me deu nenhuma entrada hoje, aí eu fico de fora. Se você for operar somente cruzamento, sim. Por isso que eu falo sempre que é interessante você ter uma outra opção. E o meu ponto de vista é, qual é uma segunda opção melhor? Pullback. Pullback no 8R, para mim, nem pensar. Eu não gosto de fazer pullback nos ranks menores. Não me sinto confortável, principalmente porque o meu perfil é de fazer trades mais longos. Para quem busca trades mais curtos, 150, 100, 150 pontos, ok. Você consegue fazer vários pullbacks, você vai fazendo mais entradas, mas o seu stop vai ser relativamente curto. Você vai entrar em vários e ali no final vai ficar com saldo positivo e tá tudo certo, é ótimo também. Mas como eu prefiro trades mais longos para eu me expor menos, até porque eu me sinto mais confortável desse jeito, eu não gosto de ficar fazendo entradas assim curtas, eu não me sinto bem, não me sinto confortável, então eu prefiro não fazer. Não é o meu perfil. Então eu prefiro fazer pullback nos ranks maiores, porque eles são mais assertivos. Se eu olho aqui, eu tive essa primeira possibilidade de entrada, ela não chegou a tocar na média de 21. É o que eu falo, da mesma forma que pivô, VWAP, é uma micro-região. Nem sempre é ali no ponto exato cravado. Às vezes ele vai bater e voltar, às vezes ele vai chegar muito perto, outras vezes ele vai passar e voltar. Então tudo isso eu particularmente considero como um pullback, porque ele buscou a média e rejeitou e continuou fazendo o movimento original dele. Então, se a gente fosse falar de 25, a gente teria uma entrada nesse ponto. Esse aqui poderia ser considerado, sim, não chegou tão perto, mas a gente poderia considerar como um pullback também. Esse aqui foi o melhor, né? Esse aqui foi super
né? Pegou bem a média, ele foi até ela. Ah, e esse aqui? Eu posso considerar um pullback? Eu considero. Ele fez o movimento de queda, ele bateu no pivô, rejeitou, ele reverteu já acima da média de 21, então eu considero um pullback. E pau no gato. Então, para quem opera nos rencos maiores, tem essa oportunidade. Ah, Gi, mas sempre vai dar gain? É óbvio que não, não existe 100% de assertividade. De novo, falando, não tem. Ah, mas o stop do 25 é muito longo para mim, eu não gosto, então vai pro 20. Ah, pro 20 também ainda é muito, para você não é legal? Então, fica nos menores e só faz cruzamento, né? Igual aqui, se a gente olha o 20 foi a mesma coisa, ele deu um pullbackzinho aqui. Esse segundo a gente pode considerar também. Aí depois ele ficou encaixotado. Ah, eu entrei nesse aqui. Você entrou nesse aqui, você tomou stop. Faz parte. Não vai ganhar sempre. Tem que entender. Ó, ele foi contra. Ó, talvez não tenha tomado stop. Mas foi ali, ó, muito certinho. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito de... Eu tenho o meu padrão de stop. Mas quando eu estou numa condição que tem algum indicador que possa me favorecer... Eu aceito estender um pouquinho o meu stop. Por exemplo, o meu stop ficou, sei lá, 50 pontos acima da VWAP. Então eu vou jogar para depois dela. Do pivô. Por quê? Porque eu sei que a minha chance aumenta um pouquinho de me manter no trade. Foi o que aconteceria aqui. Quem deixou certinho, não sei, ó. Tá dando 295, pode ser que não foi estopado. Quem esticou um pouquinho não foi. Então é tudo uma questão, é muito relativo. Mas vamos considerar que isso aqui foi um stop. A partir do momento que você levou um stop e ele ficou consolidado, a minha sugestão é, não entre mais. Até você perceber que de fato ele saiu dessa consolidaçãozinha aqui. Aí ele fez isso mais algumas vezes, subiu, rejeitou a média de 200 e aqui ele deu um novo gatilho. Nesse aqui eu entraria. Nos demais, depois de tomar esse stop, não. Então você sempre tem outras possibilidades, é aquilo que eu falo. Nos rencos maiores eu gosto de fazer pullback. No 8 e no 11 já fiz muito, mas não chegou num ponto que eu acho que não vale a pena o risco. Para mim, não vale a pena o risco. Então eu prefiro esperar um pouco mais, porque eu sei que daqui a pouco vai dar uma oportunidade mais clara e assertiva. Então, hoje o mini dólar foi... O mini dólar, já tô pensando no dólar, falei dele. O mini índice ajudou bastante. Então, para quem fez as entradas pelo 11, se deu super bem. Eu fiz as minhas entradas pelo renco maior e me dei bem. Consegui bater minha meta do dia. Agora falando do dólar. O dólar hoje ajudou bastante. Eu fiz a entrada na venda e saí precocemente, porque eu não... né? Eu entrei nesse primeiro cruzamento de queda, eu saí com 15 pontos dessa operação. Andou muito mais, só que eu achei que não fosse andar tanto assim e acabei saindo do trade. E olha só até onde ele foi, 35 pontos. Originalmente eu queria sair aqui no pivô, mas eu preferi antecipar e sair um pouquinho antes, porque não me senti muito confortável, eu preferi sair antes. Mas a mesma coisa, ó, cruzamento deu gain. Esse aqui, vamos ver, eu acho que esse aqui estopou. Mas é isso que eu falo, ó, VWAP pertinho, um risco daquela rejeiçãozinha básica. Então, tinha um risco adicional, mas ele andou 3 pontos, foi contra e teria estopado, foram 6 pontos, e depois ele fez o movimento. Então, essa aqui é a parte ruim da história. Quando a VWAP tá muito pertinho assim, eu não gosto de fazer essa entrada, então essa entrada aqui eu não fiz. Aí depois ele começa, ó, briga no pivô e fica aqui meio que enroscadinho. Eu particularmente já nem tava mais olhando pro dólar, eu cada vez mais opero menos o dólar. É um trade no dia, 2 no máximo. Fiz esse aqui, não fiz mais, nem fiquei olhando para a movimentação dele. E depois vi que de novo ele fez um movimento de queda bem legal, mas eu não entrei, eu já tava fora. E aí, claro, aí ele, né, fica com esses ruidinhos. Você fica ali, opa, agora vai, porque ele tá rejeitando o pivô, agora ele vai. Aí aqui é onde mora o perigo. Mas faz parte o stop também. Então é isso, hoje foram essas... hoje foi essa a minha análise, né, do comportamento do mini índice e do mini dólar. Eu espero que vocês tenham feito bons trades. Essa semana começou muito boa, chega a espantar. Vamos ver como serão os próximos dias.
Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.